Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao Finance Talks. E hoje, num episódio sensacional, com um convidado aqui que vai contar muita coisa boa pra gente. Estou aqui com o Pedro Scheiner. Pedro, seja bem-vindo também ao podcast. Obrigado. Fala um pouquinho aí do nosso convidado que a gente vai receber hoje. Olha, eu vou adiantar duas coisas só. Que além de ser reconhecidamente um dos melhores cirurgiões plásticos, né, de Goiás, ele já é também na sua categoria reconhecidamente uma autoridade de investimentos. E aí quiçá do Brasil inteiro, né? Eu não vou assumir a responsabilidade de falar o mini currículo dele. Bruno, por favor. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Meus amigos, eu agradeço o convite, me sinto extremamente honrado de estar presente nesse podcast aqui com você, Cássio, com meu amigo Pedro. Quem tem amigo tem tudo, né? Então eu agradeço as palavras do Pedro, mas na verdade a gente tem que estar em constante crescimento. Quem não está crescendo, está caindo. Então, na verdade, eu estou aqui para aprender com vocês e compartilhar um pouco de conhecimento com sua audiência, que é uma audiência tão valorosa, cara. Coisa boa. Poxa, para você que ainda não conhece, Dr. Bruno Carvalho, cirurgião plástico. Bruno, só para quem ainda realmente vai te conhecer agora, como é que surgiu essa ideia? Como é que foi parar na medicina? Né, Pedro? Porque muita gente, às vezes, tem dificuldade, inclusive, na escolha da carreira. Que é uma decisão muito jovem, às vezes pela influência da família, às vezes amigos, né? E aí a pessoa, às vezes, se sente inspirada. Não sei como é que foi a sua escolha lá atrás também, mas eu queria muito escutar um pouco dessa história do Bruno aqui hoje. Quando eu falo sobre esse assunto, eu me sinto muito privilegiado porque eu tive uma experiência muito interessante, que é uma experiência de cunho familiar, que é o pilar da vida de qualquer cidadão. Então, eu sou filho de pais médicos. Meu pai é anestesista e minha mãe é pediatra. Hoje eles estão aposentados, descansando, já cumpriram a nobre missão de educar os filhos. Então, desde pequeno, em casa, eu escutava muito meus pais conversarem sobre medicina. Então, na hora do almoço, às vezes até nos eventos sociais da família, eles falavam sobre casos clínicos, sobre a rotina do hospital. E desde sempre esse assunto me cativou bastante. E, na verdade, o ponto de decisão que me fez escolher a medicina foi o fato de eu entender ao longo de toda a minha vida o quanto meus pais ajudavam as pessoas através da medicina. Seja através de um esclarecimento, ou através de uma receita, ou através de uma consulta por telefone. De uma forma ou de outra, eles estavam prestando algum apoio e ajudando, estendendo a mão. Então, eu entendi que, seguindo a carreira de médico, eu poderia continuar ajudando as pessoas. E um fato curioso que acontecia bastante, eu era criança na década de 80, é que eventualmente eu acordava de madrugada escutando um barulho na sala de televisão. Então eu me dirigia até a sala de televisão e muitas vezes eu deparei com a minha mãe atendendo um paciente de madrugada na minha casa. A mãe ligou no telefone fixo da minha casa, naquela época não tinha telefone celular, e minha mãe gentilmente pediu para levar o paciente até a minha casa. Então minha mãe faz esse atendimento na sala de televisão, ajudando a mãe desesperada. E eu presenciei isso algumas vezes. Então, isso também me cativou e ficou fixado na minha memória. Era uma forma meio que altruísta de poder servir ao próximo e ajudar as outras pessoas. Ainda mais pediatra, né, Bruno? Ainda mais Porque, pediatra. Às vezes a mãe com a criança pequena desespera com qualquer situação. E, de fato, às vezes, dependendo da situação, pode ter um agravamento com o bebê muito grande. Exatamente. Então, poxa, muito feliz, inclusive, de saber um pedacinho dessa história aqui por enquanto, Pedro. E o seu pai era anestesista. E meu pai é anestesista. E, na verdade, durante a faculdade de medicina, eu entendi que eu não queria fazer pediatria e eu não queria fazer anestesia. Eu ia perguntar isso agora. Porque tem assim, um rol de amigos anestesistas muito grande e não é anestesista. Essa escolha acontecer porque eu gosto muito de procedimento, né? E a pediatria é uma especialidade clínica e a anestesia também está relacionada mais com a parte clínica. Então, eu decidi fazer cirurgia. Só que eu só escolhi a cirurgia plástica depois que eu tive a oportunidade na residência médica de passar em todas as clínicas cirúrgicas. Então, depois que eu tive contato com as diversas especialidades, eu entendi que a cirurgia plástica era a que mais combinava com a minha personalidade, porque eu sou, por essência, aquele cara perfeccionista. Eu gosto das coisas muito cartesianas. Em outras palavras, eu sou o cri-cri no bom sentido. Pragmático cirurgião mesmo, que gosta de tudo certinho, de forma bem pragmática. E, graças a Deus, hoje eu não me vendo exercendo outra especialidade.
eu me sinto um cirurgião plástico extremamente realizado, até em virtude da base familiar que eu tive e das escolhas que eu pude fazer ao longo da minha carreira profissional, sempre sabendo que meus pais funcionavam como porto seguro. Tem uma frase que eu gosto bastante, que quando você ama muito alguém ou algo, você tem que deixar essa pessoa livre. Então, meus pais sempre me deixaram livre para fazer as minhas escolhas profissionais. Então, eles de forma alguma não pediram para que eu fizesse medicina e muito menos que eu fizesse pediatria ou anestesia e muito menos cirurgia plástica. Então, eles sempre tiveram por trás, dando o apoio necessário para que eu pudesse prosperar, sabendo que eu tinha uma base muito grande por trás disso tudo. E aí você, ao longo do tempo, já desde esse começo, já conseguiu fazer a análise e a escolha. Eu tô perguntando isso porque esse pragmatismo, né, e essa visão cartesiana, mas não engessada, eu conheço a Bruna há muitos anos, né? Então me parece que ela acompanha. Não dá para fazer tudo de uma vez, aprender tudo de uma vez. E isso vai, ao longo do tempo, isso vai se manifestando de outras formas, né? E vai se entendendo como que se vive com isso. Então, a minha pergunta decidi começar a me especializar em cirurgia plástica. E agora? Como que foi isso para você? Porque com a liberdade vem a responsabilidade, né? Então, eu imagino que os próximos passos também acabaram tendo que ser tomados por você. Exatamente. Essa pergunta é muito interessante, né? E dentro da cirurgia plástica existem várias vertentes. Hoje em dia, o cirurgião plástico pode preferir executar a cirurgia estética ou ele pode se dedicar à cirurgia reparadora. Então, durante a cirurgia plástica, eu entendi que a cirurgia reparadora era a base do aprendizado, principalmente para a cirurgia estética. Então, eu tive a oportunidade de, ao concluir a residência de cirurgia plástica, me especializar em microcirurgia reconstrutiva, que é uma complementação especializada dentro da cirurgia plástica pela USP São Paulo. Sempre com os olhos voltados para aquele ensinamento que você me perguntou anteriormente sobre o fato de eu poder servir, o fato de eu poder cuidar, assistir as pessoas. E com a cirurgia reparadora, eu acho que eu poderia ser mais efetivo nessa missão, nobre missão, que foi inspirada pelos meus pais. Então, quando eu voltei para Goiânia, eu fazia microcirurgia. Microcirurgia é uma parte da cirurgia plástica que permite a reparação de diversas áreas do nosso corpo através da transferência de tecidos de uma parte para outra do corpo, para a gente fazer a reparação da área que necessita ser reconstruída. Eu vou pedir a liberdade de usar um português, um goianês, né? Porque boa parte do nosso público acompanha. É você, de fato, tirar um bifinho daqui e implantar aqui. Exatamente. Uma espécie de enxertia, quase. Não sei se é o nome certo para falar disso também. Isso. Existe uma diferença entre retalho microcirúrgico e enxertia. A enxertia, a gente tira um segmento de pele de uma área do corpo, por exemplo, da mão, e faz essa transferência de pele para outro segmento do corpo, por exemplo, a região do pescoço. Só que esse segmento de pele que vai ser implantado na área receptora, ele sobrevive a partir da nutrição da área receptora, através de um mecanismo que se chama imbebição plasmática e depois seguido pela neovascularização. Já o retalho, ele sobrevive através de um pedículo que sempre vai ter conexão com a área doadora. Então, eu tenho que levar um segmento de pele de uma área e ele nunca vai ficar totalmente solto. Ele sempre vai manter uma conexão com a área doadora e ele vai ser transferido para a área receptora, mas sempre mantendo a nutrição através dessa conexão que é o pedículo. Só que a microcirurgia permite a transferência do retalho junto com o pedículo. E aí eu faço a anastomose, que é a ligação de um pedículo na área receptora com o pedículo da área doadora. E aí você tem um nível, talvez, de perfeição, de naturalidade, talvez, muito maior do que um outro procedimento, talvez mais invasivo. Exatamente. E essa transferência, como se fosse um transplante, necessita do princípio de magnificação de imagens. Os vasos têm um lumen muito pequeno, às vezes a gente não consegue observar a olho nu. Então, para eu poder fazer essa união dos vasos da área receptora com as, eu preciso observar o lumen através do microscópio. E eu uso um instrumental próprio, que é um instrumental microcirúrgico, com um fio de nylon 9,0, 10,0, que é mais fino que um fio de cabelo. Se eu levantar o fio de nylon, você não consegue enxergar a olho nu. As pessoas acham... eu tô só pensando assim, as pessoas... Porque eu por gostar de estudar muito, então assim... Um pequeno pedacinho do que foi sendo falado, eu falei, não, ok, eu sei o que ele está falando sobre o pedúnculo, porque eu
me lembro ainda de uma coisa ou outra. Mas a pessoa pensa assim, eu vou fazer uma cirurgia, e ela acha que é uma coisa muito simples, né? E olha o grau de estudo para se aperfeiçoar e entender o que é possível ver ou não a olho nu, e o que é preciso se olhar de uma coisa que talvez seja, porque a gente está falando de microcirurgia, né, ainda. Exato. E eu acho que é mais a questão de poder tomar consciência de que o negócio é complexo. Não é uma muito coisa complexo. simples. E ao longo da minha carreira, eu aprendi a respeitar cada vez mais cada procedimento cirúrgico que eu vou fazer. Então, quando eu chego para fazer uma cirurgia, existe um preparo mental, às vezes de algumas semanas, quando eu tive a oportunidade de acolher o paciente e delinear a estratégia do tratamento cirúrgico. E no dia da cirurgia, eu sempre gosto de fazer uma oração para pedir discernimento, sabedoria e capacidade de servir o paciente cuja vida vai estar em jogo naquele momento, né? Não só a vida, mas também o desejo de melhorar, o desejo de resgatar a autoestima, a autoconfiança, o autocuidado e do paciente poder viver a sua melhor versão novamente depois daquela cirurgia. Viver o extraordinário, impulsionar a sua vida, porque a gente sabe que tanto a cirurgia plástica reparadora quanto a cirurgia plástica estética, que na verdade são indivisíveis, depois a gente pode falar sobre esse assunto, tem o poder de causar um empoderamento na vida do paciente. Então, É uma transformação total na vida da pessoa, né? Não só física, mas também psicológica. E quando o paciente procura a cirurgia plástica, ele tem que entender que a cirurgia plástica, na verdade, parte do princípio de mudança de mindset, que é um princípio que eu gosto muito de falar, mudanças de mindset. Eu tô ouvindo a questão do empoderamento, eu acho até importante fazer assim, esse pequeno recorte, desculpa, mas durante muito tempo a gente teve um questionamento com os planos de saúde, né, e até com o sistema público de saúde, do que era a estética, da necessidade da cirurgia estética estar presente como um complemento do sistema de saúde pública, e nos planos de saúde de ser obrigatório o plano de saúde pagar, porque o plano de saúde durante muito tempo não quis pagar uma reparadora. A pessoa que teve aí, eu não sei os nomes técnicos, né, mas a pessoa que teve uma perda de mama ou que teve uma perda de uma parte do corpo que pode ser reparada. E agora fica cada vez mais claro, né, de que não é, você não está falando de um pedaço do ser humano, assim, uma tabela de açougue, como o pessoal faz em seguros, por exemplo, né? A gente está falando da pessoa ela se reconhecer no que ela vê, ela se ver e se reconhecer. Isso. E a partir disso ela conseguir fazer as coisas da vida dela, ser feliz e dali em diante. O aspecto técnico ele vai muito além do mero conceito de fetiche, né? De só querer. E aí o recorte justamente porque acho que vai ser bom falar sobre isso, porque o Bruno tem um trabalho muito muito importante. Quando o paciente procura cirurgia plástica, ele ou ela deve entender que a cirurgia plástica deve funcionar como uma força motriz para melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar e principalmente a forma dela se enxergar como ser humano, como pessoa. Fazer as pazes literalmente com o espelho. Então tem ensinamentos que a gente não aprende nos livros, a gente só aprende na prática clínica diária. Então muitas vezes eu já vi a cirurgia plástica servir para a paciente como um fator que propiciou sua melhora da relação conjugal. Muitas vezes a paciente consegue estabelecer um novo ponto de equilíbrio psicoafetivo. Isso melhora até a sua sociabilidade. Ela se transforma numa mulher ou em um homem mais confiante. Então ele consegue deslanchar no ramo profissional. Além de melhorar o estado de humor, e principalmente suas conexões interpessoais, seja na família, no ambiente de trabalho, na igreja, com os amigos no final de semana. Bruno, eu lembro que em algum momento a gente conversou sobre o começo de carreira, né? E aí eu lembro de você contar que você falou muito não para paciente no começo de carreira, porque era um momento também que a cirurgia plástica no Brasil, especialmente no mercado goiano, estava mais no seu alvorecer ainda, né? Então ainda tinha muita gente aprendendo sobre isso. Mas eu me recordo de você contar até na época já tinha blogueira, né? De precisar dar não. Eu tô falando isso porque eu percebo a mudança, assim, o meu trabalho não é só fazer a cirurgia, o meu trabalho é fazer um acompanhamento dessa pessoa enquanto pessoa, né? E aí aquele não já era uma responsabilidade com isso. Eu queria entender como é que foi esse começo de carreira, esses nãos que você deu, porque às vezes as pessoas acham que
o médico, ele tá ali para atender o que ela tá mandando, né? E aí eu sei que você não trabalha dessa forma. Sim, exatamente. Tem uma frase que eu levo comigo ao longo da minha carreira que é o seguinte: você pode ter o melhor instrumental cirúrgico, a melhor técnica, operar no melhor hospital, mas para você ter os melhores resultados, é necessário que você tenha o melhor paciente. Então, ter o melhor paciente significa adquirir a habilidade e o discernimento de prepará-lo melhor ao longo do seu processo decisório no período pré-operatório. Então, não é infrequente o paciente procurar o cirurgião plástico com algumas comorbidades que vão gerar 3 fatores que a gente considera 3 pilares fundamentais para a gente fazer uma cirurgia plástica de excelência. Então, quando eu vou operar um paciente, eu sempre procuro trabalhar com segurança, com garantia de resultado e com a recuperação, a reabilitação rápida para que esse paciente possa voltar às suas atividades laborativas o mais rápido possível. Então, quando o paciente chega no consultório e eu percebo que eu não vou conseguir oferecer algum desses 3 pilares, aí o paciente inicialmente recebe um não. Um não naquele momento para que ele tenha tempo para se tornar um paciente candidato seguro a fazer uma cirurgia plástica que vai resultar em sucesso, em resultado estético satisfatório. Exemplo prático, é muito comum o paciente chegar muito acima do peso para fazer uma cirurgia plástica. A gente sabe que quando o paciente está muito acima do peso, pode acontecer 3 problemas muito importantes. O primeiro é que o paciente que opera acima do peso nunca vai ficar 100% satisfeito com o resultado estético final. O segundo detalhe, porque às vezes ele acha que a cirurgia plástica é para emagrecer. E a cirurgia plástica não tem esse objetivo de emagrecer. Ele acha que é mágico, né? Isso. A cirurgia plástica tem o objetivo de modelar, de transformar a silhueta, de melhorar a forma e o contorno, assim por diante. Segundo detalhe, o paciente que opera acima do peso e deixa para emagrecer tudo que ele precisa depois da cirurgia plástica, provavelmente vai ter muitas flacidez nos sítios cirúrgicos que foram trabalhados. Exemplo, mama, abdômen. E esse paciente vai reportar ao cirurgião plástico depois da cirurgia que a cirurgia não ficou boa, porque ela ficou flácida, apesar de ter feito a cirurgia. Isso acontece porque o paciente perde peso depois da cirurgia, no momento que ele deveria ter feito isso no período pré-operatório. E o terceiro detalhe, que é muito importante, é a questão da segurança. Quando o paciente opera acima do peso, existe uma chance maior de ocorrerem complicações cirúrgicas que podem e devem ser prevenidas, de forma que é muito importante que esse paciente tente chegar no peso adequado ou próximo do peso adequado antes da cirurgia. Essa questão do peso é só uma das nuances, mas eu poderia citar N fatores aqui. O processo é que me parece, porque eu não sou médico, né? Longe disso, trabalho no mercado financeiro há muito tempo, mas é uma das coisas que a gente vê de diferencial em mercado financeiro do cliente. O cliente é basicamente a mesma coisa. O cliente, ele não está certo necessariamente, ele não precisa chegar certo, mas você precisa ter o discernimento de acompanhar no processo de ele conseguir fazer o que tem que ser feito de forma adequada, de mudança. Isso. É um processo de mudança. Já teve, inclusive, Bruno, assim, aí é curiosidade pessoal mesmo. Não sei se as mulheres, às vezes, tentam buscar sempre um pouco melhor ali de bem-estar e a perfeição. No caso da mulher, você olhar assim e falar, cara, isso aqui não precisa mudar absolutamente nada. Mas ainda assim ela querer melhorar algo ali no corpo. Eu ia chegar bem nisso aí. Então, mas essa era a minha dúvida. E se eventualmente você falou que achava que não precisava, que não fazia sentido, e que às vezes tivesse ali uma outra saída para aquela paciente não querer fazer a cirurgia naquele momento, pelo menos. Cássio, excelente questão. Eu, como cirurgião plástico, eu recebo a paciente no momento de entrevista, que é a consulta, quando eu faço a anamnese, o exame físico. Então, eu gosto de identificar a dor da paciente. Então, quando a paciente me expõe a dor, eu, como médico cirurgião plástico, eu tenho que estabelecer uma solução. E, às vezes, essa solução é a cirurgia, às vezes, essa solução é apenas uma mudança de hábito de vida, ou intensificar a atividade física, ou melhorar a dieta, ou fazer suplementação junto com a atividade física, ou procurar um nutricionista para ajustar a alimentação. Então, essa habilidade de saber conduzir e manejar a melhor alternativa para a paciente lograr sucesso naquela demanda que ela deseja, faz mistério na carreira do cirurgião plástico.
Então, eventualmente, eu já falei que a paciente não precisa de cirurgia. Se ela quer melhorar apenas uma pequena quantidade de gordura na região abdominal, ela consegue com atividade física, estando mais focada, mantendo a dieta, hábito de vida saudável, se privando de algumas tipo de alimento durante a semana, reservando mais para o final de semana, entendendo que no médio e longo prazo ela vai obter o resultado que ela deseja sem a necessidade de fazer o procedimento cirúrgico. Então, isso vai muito do bom senso, da ética, do profissionalismo e principalmente da experiência do cirurgião. E tem casos em que a pessoa já passou por um procedimento, porque não é todo profissional, infelizmente ainda, dessa área de cirurgia plástica que tem esse discernimento, né? E é bom para a pessoa também poder criar referência. Tá vendo aqui agora? Opa, tem um cara ali que faz diferente. Que passou por um profissional, fez uma cirurgia, passou por outro profissional, fez outra cirurgia. E aí é uma coisa que não é de conhecimento comum, mas quanto mais cirurgia você faz, mais arriscada é a próxima cirurgia, né? Pelo pouco que eu conheço, eu tenho um pouco de noção. De você chegar e identificar na paciente, mesmo sem ela relatar, que essa pessoa já passou por alguns procedimentos e talvez não seja... A dor dela não é exatamente o que está me reportando, né? Uma primeira pergunta. E como cuidar nesse caso? O que se faz? É muito importante no momento do acolhimento da paciente a gente fazer um alinhamento de expectativa. Então, muitas vezes a paciente acha que a cirurgia plástica vai produzir um resultado que não é factível. E quando você cita a experiência dessa paciente que já passou por vários procedimentos, muitos deles bem executados, e ela mesmo assim não manifesta satisfação, às vezes está na hora do cirurgião pontuar exatamente o tipo de resultado que ela pode alcançar, até onde a cirurgia plástica pode encaminhar um determinado resultado, para que ela não fique com a expectativa muito acima da média. Então, tudo isso tem que ser discutido, estabelecido, consentido no momento pré-operatório, que é um dos momentos mais importantes da cirurgia. O cirurgião plástico ele tem que ter uma malícia de conseguir ver se o cliente, ó, que a gente fala, o paciente não tá já pingando de médico em médico tentando fazer algo que já está sendo recusado, né? Porque é basicamente isso, a pessoa não tá, a expectativa é real, né? E como falar nesse não para a expectativa real? E já teve caso em que algum paciente aconteceu isso, a expectativa era irreal. E aí, nesse acompanhamento de entender essa dor dessa paciente, de você conseguir fazer um outro procedimento, ou talvez essa pessoa não é fazer uma outra cirurgia ou algo do tipo, mas de você conseguir ver esse realinhamento acontecendo com o paciente e aí dali segue outra coisa, né? Como que... Sim, esse ajuste de expectativa acontece no dia a dia do consultório. Um exemplo pragmático é quando a paciente que já é mãe, 2 ou 3 gestações, magra, praticante de crossfit, um exemplo bem clássico, é bonita, não quer corte no corpo, e ela vem para o cirurgião plástico apenas para fazer uma mini lipoaspiração na região abdominal e na região dos flancos. Mas aí no momento do exame físico, a gente percebe que apesar dela ser jovem, magra, ela passou por algumas alterações fisiológicas do processo gestacional, algo que às vezes é inexorável. Mesmo a parede do abdômen, que dá... Como, por exemplo, o afastamento da musculatura reta abdominal, que a gente chama de diástase, às vezes uma pequena hérnia umbilical e até mesmo excesso de pele próximo à cicatriz de cesárea. Então, se a paciente tem essas alterações pós-gestacionais, que não melhoram apenas com atividade física, e se a dor da paciente, que é a perda do contorno corporal, que ela sempre sonhou, está relacionado com essas alterações que aconteceram após a gestação, eu não vou conseguir resolvê-las apenas com a lipoaspiração. Eu vou precisar de um procedimento que atue diretamente nessas alterações para que eu produza um resultado consistente, duradouro, para que não haja uma nova demanda no período pós-operatório de insatisfação, de retoque, de refinamento. Então, conversar sobre esse assunto com a paciente, às vezes, é um pouco desafiador para o cirurgião plástico, que a gente vai mudar uma chavinha na cabeça da paciente. Então, a paciente vai ter que ter uma mudança de mindset no momento da consulta. E isso, de fato, lembra do nosso trabalho no mercado financeiro também, Pedro, porque, às vezes, a pessoa quer chegar num determinado objetivo muito rápido, né? Reflexo disso é o que a gente está vendo agora com as bets, o pessoal querendo atingir o primeiro milhão muito rápido. E a gente sabe que não é do dia para a noite. Precisa, de fato, uma consistência, de uma disciplina,
mudar ali a rotina. E essa dinâmica com a beleza, com a estética, ela está muito ligada a isso, né? Às vezes a cirurgia plástica até chega num nível de atalho mais rápido, mas às vezes é como o Bruno comentou. Se eu Não me é esforçar atalho, um pouquinho mais, às vezes é simplesmente impossível, não é um atalho. São os caminhos. Quem vê como um atalho acaba sendo esse alinhamento de expectativas, né? Exato. Esse cara não é o meu paciente ideal, essa mulher, esse homem, né? Ou o contrário, né? Tem muito medo, né? Não quero uma cicatriz, não quero. Porque acontece também de conversar com, né, no mercado financeiro, a pessoa tem a vontade, mas ela tem muito medo de fazer alguma coisa. E aí é engraçado que é uma relação parecida, né? Desculpa cortar, mas é- a gente conseguiu ver os dois lados, né, da moeda. O paciente que quer e talvez não deva, e o paciente que deve, mas talvez não queira, né? Exato. Como conseguir trabalhar com esses dois perfis, né? exatamente. E isso é uma outra dúvida, né, nesse sentido, porque isso tudo envolve custo. Sim. E aí é uma coisa que eu acho que as pessoas têm medo de falar de dinheiro, né? Assim, parece que. E eu acho que é importante para quem às vezes vai acompanhar como que é esse trato, porque o paciente às vezes tem uma expectativa e ele tem também uma capacidade financeira, né, Sim. para se organizar. Então, não é só a cirurgia, né? Ele vai precisar ter um pós-operatório, vai precisar ter alguma outra mudança de alimentação, depois de acompanhamento de outros profissionais. Esse processo você também faz essa investigação no processo dessa anamnese com o paciente, dessa mudança de mindset com o paciente. Como que é isso no dia a dia? Faz com planejamento financeiro, inclusive, né? Porque às vezes Porque fica não é. afastado do trabalho, não tem condição de manter a renda, e assim vai, né? Como que você. Isso é uma questão hoje no trabalho de cirurgião plástico? Muitas vezes a paciente vem para fazer a cirurgia achando que vai operar e na semana seguinte vai estar exercendo suas atividades laborativas normalmente, que são atividades profissionais, atividades domésticas, atividades sociais e até mesmo atividades sexuais. Então, no momento do acolhimento do paciente, a gente sempre relata sobre a técnica cirúrgica e a necessidade do casamento, da relação médico-paciente estar estreitada no pós-operatório, porque existem algumas etapas a serem cumpridas pelo paciente para que a gente possa colher sucesso e ter um pós-operatório de excelência e colher o resultado que a paciente tanto deseja. E a questão do planejamento financeiro, a palavra muito bem empregada pelo Cássio, envolve esse universo da cirurgia plástica, porque no período pré-operatório a paciente vai escolher a melhor época, tanto do ponto de vista do tempo que ela vai dedicar para fazer o pós-operatório, quanto do ponto de vista de ela arcar com os custos da cirurgia. Lembrando que a cirurgia plástica não tem preço, a cirurgia plástica tem valor, porque a gente está falando de algo intangível, que é medir a qualidade de vida e a melhora da autoestima de uma pessoa. E isso pode afetar positivamente tanto diversos ramos da vida da paciente, como, por exemplo, o ramo profissional, o ramo familiar, que é praticamente impossível medir de forma financeira, fiduciária, o quanto que a cirurgia plástica vale. Senão é impossível, né? Senão é impossível. Realmente é muito subjetivo. E é isso que, inclusive, né, Pedro, eu acho que leva, assim como no mercado financeiro muita gente acaba caindo em pirâmide, essa tentativa do ganho fácil, mas na área da estética, da cirurgia também não é diferente. Às vezes a tentativa de economizar de maneira exagerada na escolha, inclusive do profissional, do procedimento, até do material, às vezes, que vai ser utilizado ali nesses procedimentos, é um tiro no pé absurdo, né? E fica sequelas, gera uma série de problemas, e a gente vira e mexe. Vê notícia. Né, quase toda semana, na verdade, ou deixou sequela, ou infelizmente vai a óbito. Não sei, inclusive na escolha do profissional disso também, né, Bruno? Acho que talvez você consiga trazer um pouco mais disso. Como a pessoa que está interessada em passar por um procedimento estético, ela consegue não cair na armadilha de, sei lá, botar gel no bumbum, num prédio que não tem nenhuma estrutura, que tem não vou falar esteticista, porque às vezes a gente acaba sendo pejorativo com alguma outra, com profissões que acabam sendo usadas também, né? Mas qual que é o processo que um paciente ou possível paciente pode seguir de caminho para escolher um profissional, não necessariamente da cirurgia plástica, né? Mas dentro da medicina, para a pessoa não... Que mexeu com o corpo, acho que acaba tendo que ser, assim, dentro da medicina, né? Para não cair em alguém que não tem a formação técnica adequada para fazer um procedimento que vai mexer no corpo dela. O paciente deve, em primeiro lugar, se atentar para saber o tipo de profissional que ele está procurando para executar um procedimento estético.
Então, existem alguns caminhos que o paciente pode seguir para não cometer um erro muito grave. É muito importante que o cirurgião seja um profissional habilitado, capacitado e com formação. Uma das formas do paciente perceber se está nas mãos de um bom profissional é saber se o profissional é credenciado na sua respectiva sociedade. No caso da cirurgia plástica, existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, quando o cirurgião plástico carrega esse selo da sociedade, é como se a paciente tivesse também um selo de garantia. Além disso, em qualquer procedimento estético, existe um triângulo cujos vértices são qualidade, segurança e preço. Então, é muito difícil o paciente achar um procedimento de qualidade, com segurança e com preço muito barato. A gente pode aplicar esses triângulos em outros segmentos da vida. Praticamente, principalmente no mercado financeiro. Exatamente. Né? Então, isso vale para a cirurgia plástica e para vários outros segmentos. A gente vai chegar neles não dá pra ter de os novo. três simultaneamente. Muito difícil. a gente Se for barato, não vai ter qualidade e segurança, né? E assim vai. Tem que ter, de fato, um certo equilíbrio. Sim. Com certeza. E aí o discernimento é realmente isso, fazer pesquisar, tem um site, né, da Associação Brasileira que ela pode consultar, né? Por exemplo, o nome do profissional. Além do site, hoje em dia basta colocar o nome do profissional na internet. Então, a internet, o Google, revela para o paciente todo o histórico, o currículo e se o cirurgião é membro ou não da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não teve algum, ao longo, são mais de 10 anos aí, assim, não só da formação, mas de atuação propriamente dito, que você recorda que te marcou muito, seja uma cirurgia reparadora, ou às vezes uma mudança estética mesmo na pessoa, que você se lembra de maneira muito positiva ou até negativa em algum caso também? Tem algum caso específico assim que vem na memória? Eu tenho vários exemplos, porque eu trabalho no Hospital do Câncer Araújo Jorge, aqui em Goiânia. Há mais de 15 anos eu frequento os corredores do Hospital Araújo Jorge. E eu gosto de falar que quando eu acho que eu tenho algum problema, eu vou no Hospital Araújo Jorge e vejo, na verdade, que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu já passei por várias situações dentro do Hospital Araújo Jorge e mesmo na minha época de formação. Mas tem um caso, respondendo a sua pergunta, tem um caso muito interessante. Uma vez eu operei um paciente que chama Jonathan. Ele tem 10 anos de idade. Na época ele tinha 10 anos de idade. E ele tinha uma sequela de queimadura na mão. Ele sofreu uma queimadura por escaldadura. A panela virou com água quente e queimou 60% da sua superfície corporal, incluindo as mãozinhas. E aí ele teve um problema muito grave nas mãos, que os dedos, a face dorsal dos dedos encostaram na face dorsal da mão. Então ele teve quase que a perda da função total da mão. E o polegar foi parcialmente preservado. Então eu fiz uma cirurgia que para mim era muito simples. Eu fiz um retalho em W para liberar um pouco mais o polegar, para ele ter um movimento de pinça, por exemplo, para ele poder segurar essa pinça, essa xícara usando apenas o polegar. O movimento de pinça já ajuda a mão desempenhar várias funções importantes. Então foi uma cirurgia de 40 minutos, uma cirurgia corriqueira para o cirurgião plástico que faz cirurgia plástica reparadora. Mas eu não tinha noção do tanto que aquele procedimento tecnicamente simples para o cirurgião poderia significar uma liberdade do paciente executar movimentos simples no seu dia a dia. E era um paciente carente, e eu me lembro que no primeiro retorno o Jonathan chegou com a sua mãe e ele falou para mim que tinha um presente para mim. E eu não imaginava que seria esse presente, né? Eu fico até emocionado quando eu me lembro dessa história. E, na verdade, como ele tinha dificuldade de fazer movimentos com as mãos, ele aprendeu a desenhar com os pés. Então, ele tinha feito um desenho com o pé direito, uma folha papel A4 Chamex branca e um lápis. Ele desenhou o Jonathan, naquele formato de palitinho, perninha, corpo, cabecinha, e desenhou o Dr. Bruno Carvalho, com a capa como se fosse um super-homem. Então, naquele momento, eu pude entender o valor dos pequenos gestos altruístas, de forma espontânea, de forma solidária, na vida das outras pessoas. Então, eu já gostava de cirurgia reparadora. A partir desse momento, eu me apaixonei pela cirurgia reparadora e é um ramo da cirurgia plástica que eu nunca vou deixar de exercer. Continuo até hoje no Hospital do Câncer e eu acho que a minha maior contribuição no Hospital do Câncer é um mutirão de reconstrução mamária pós-mastectomia que a gente realiza anualmente no mês de outubro, aproveitando o apelo nacional da campanha do Outubro Rosa. Esse assunto o Pedro tinha comentado e a gente vai falar a posteriori. Eu fiquei até arrepiado, Pedro, porque Cara, de fato é uma mudança para a pessoa. Sim. Ainda mais uma criança, né? Não,
eu nunca tinha imaginado que é você ver situações atípicas de coisas comuns do dia a dia, porque certamente você já derrubou água em si mesmo, né, ali, e agora há pouco acabei de derrubar um pouquinho de café, e aí você perder a mobilidade da mão, e o quanto, porque assim, o raciocínio de pensar no movimento de pinça já é algo, pra mim não pareceu simples olhando daqui, ouvindo daqui, porque de fato boa parte do que se faz, você faz com o movimento de pinça. O polegar opositor foi, né, o pessoal fala, não, o que separou a gente dos animais foi o polegar opositor. E eu não tinha imaginado que a situação podia acontecer. E eu não tinha imaginado assim, você falou, a mão dele colou. Eu pensei, nossa, e aí, como faz, né? Não, fiz vou usar um termo, né? Faço um piquezinho aqui e abri de volta uma cirurgia simples e mudou realmente. A pessoa voltou a ter funcionalidade em uma Exato. série de coisas. Tanto é que ela aprendeu a desenhar com o pé, porque não tinha movimento de pinça. Eu perdi até o rumo aqui agora, que é E eu realmente... confesso que eu guardo esse desenho até hoje. Nossa. Tá faltando só fazer um quadro e colocar lá na minha Jonathan, sala. se, né, na hora que publicasse o Jonathan se recordar, porque às vezes o vídeo chega pro Jonathan, dá um alô aqui pra gente saber como que ficou, né? Sim. E é um trabalho totalmente voluntário que você faz no hospital, né, Bruno? Durante o mutirão, o trabalho é voluntário. Eu tenho a oportunidade de contar com a participação da equipe multidisciplinar do Hospital Araújo Jorge, os colaboradores que trabalham lá, e a gente também convida cirurgiões plásticos de Goiânia que doam o dia de trabalho para nos ajudar nessa nobre missão de amenizar não só a dor física, mas também a dor psíquica das pacientes que lutam contra o câncer de mama. Então, todos os cirurgiões trabalham de forma voluntária no dia 24 de outubro, que é o dia do nosso mutirão. É uma operação de guerra, né? Porque são várias cirurgias ao mesmo tempo. São todas no Araújo Jorge ou vocês se distribuem em outros, ou são todas lá? O mutirão de reconstrução mamária é uma ação do Hospital Araújo Jorge. Já se tornou um evento oficial do calendário do hospital, mas conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional de Goiás. Então, todas as pacientes são oriundas do Araújo Jorge. Elas chegam até o hospital através de encaminhamento via secretarias estadual e municipal de saúde, ou elas são encaminhadas para o serviço de cirurgia plástica através do serviço de oncologia e ou serviço de mastologia. As pacientes que a gente consegue ajudar no mutirão são pacientes que já passaram pela etapa inicial do tratamento de câncer de mama, que é a mastectomia. Mastectomia é a cirurgia de retirada de toda a mama ou de parte da mama. E essas pacientes não tiveram a oportunidade de serem submetidas à reconstrução no mesmo tempo cirúrgico, que seria o cenário ideal. Por que isso acontece, Bruno? Só para vocês terem ideia, em 2004, o INCA projeta mais de 73 mil casos novos de câncer de mama no Brasil. 73 mil casos? Isso significa uma média de 66 casos novos de câncer de mama para cada 100 mil mulheres brasileiras. Nossa, o câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres. Perde só para o câncer de pele, não melanoma. Então, a demanda por cirurgia é muito grande. Por isso, nem todas as pacientes conseguem ser contempladas com a reconstrução mamária no mesmo tempo cirúrgico da retirada da mama. Daí a importância de ações como a que a gente faz no Hospital Araújo Jorge. Esse tipo de mutirão consegue acelerar o acesso da nossa paciente à etapa final do tratamento do câncer de mama, o que é tão importante para elas, acelerando o acesso à fila de espera para a reconstrução e garantindo a equidade de direito de promoção de saúde da mulher, o que é garantido por lei. Desde 2013, o Sistema Único de Saúde contempla todas as pacientes que foram submetidas à mastectomia com a possibilidade de fazerem reconstrução. Poxa, eu queria deixar aqui meus parabéns, né? Em nome de todos os pacientes aí do hospital e do Brasil inteiro, do Bruno e para toda a equipe do hospital também que participa desses mutirões, que de fato é um gesto assim, sensacional que vocês se dedicam ali a esses procedimentos e tão importante, né, Pedro? Sim, e isso afeta de fato o psicológico da mulher, a autoestima. E não é só o dia, né? Não é só chegar lá, fazer o corte, que eu não sei, né? Não sou cirurgião, mas não é só chegar lá e fazer. Se doar para fazer esse dia acontecer é um processo, né? Sim. Que toma tempo, que toma um tempo que poderia ser um tempo com a família, que poderia ser um tempo com trabalho, que poderia ser um tempo com qualquer outra coisa para si. Então, não é só o dia, é o processo inteiro. Na verdade, o Bruno, ele
Ele é bastante humilde. Hoje você é chefe lá da área de recuperação, não é? Do Araújo Sim. Jorge. Eu estou na chefia, mas eu conto com o apoio de 2 grandes amigos e apoiadores, que são o Dr. Pablo Haas e a doutora Andréa Pimentel. A gente sempre trabalha em equipe. Sem eles e sem a ajuda dos outros profissionais, a gente não conseguiria realizar nada, né? E eu costumo brincar que a preparação do mutirão de reconstrução mamária de 2025 começa no dia 25 de outubro, um dia depois do nosso mutirão desse ano. Tá vendo? É um ano, né? É um ano de preparação. E a palavra das pacientes, quando elas participam desse mutirão, é uma palavra de esperança, de renovação, de autoestima resgatada. E para nós que somos parte da equipe de saúde, que temos a nobre missão de amenizar esse sofrimento, a palavra que fica é de agradecimento pela oportunidade de servir as nossas pacientes e, em segundo lugar, de continuidade. Porque se a gente não tivesse a ideia de continuidade, que a gente planta uma sementinha hoje para que ela possa frutificar e que outras pessoas possam desfrutar. Então, nosso ideal é que esse movimento continue por muitos anos, independente da presença do Dr. Bruno e dos outros colegas que estão hoje ajudando, tomando a frente desse projeto, que é um projeto muito bonito, né? Toda ação de solidariedade gera comunhão, produz alento e ameniza o sofrimento das pacientes. Então foi isso que eu aprendi ao longo de tantos anos à frente desse projeto, que eu considero que é um projeto fantástico. O projeto é só porque assim, eu gosto muito da ideias de... Porque as pessoas não sabem. Né? Quem sabe que o projeto existe é quem em algum momento esteve envolvido, né? Não é algo que talvez receba a mídia necessária mesmo, a mídia justa, né? Pelas dinâmicas do mundo. Mas a minha dúvida é, esse projeto ele existe há quantos anos mesmo? Esse vai ser o 9º ano seguido do mutirão de reconstrução mamária dentro do Hospital Araújo Jorge. Uma vida, né? Uma Cara, 10 história anos. em cima e que só é possível, de fato, graças às pessoas que se dedicam e estão ali. E, inclusive, eu digo que a gente precisa retribuir mais, né, para a sociedade, se a gente tem condições, não só, às vezes, como médico, mas como profissionais da área financeira ou qualquer outra profissão. A gente precisa retribuir um pouco mais, ainda mais nós que estudamos em universidade pública, né, na UFG, a gente precisa trazer também para a sociedade, em algum momento ali, uma dedicação, não necessariamente em uma doação financeira, mas pode em algum momento ser, mas contribuir de forma, né, às vezes voluntária em algum momento para algumas coisas. A reconstrução é tão importante para essas pacientes que, após a cirurgia de mastectomia, elas podem até se sentir curadas, mas elas não se sentem completas. E a reconstrução serve como um ponto final na luta dessas pacientes contra o câncer de mama, porque ajuda que essas pacientes esqueçam, ou melhor, parem de se lembrar que a todo tempo passaram por um câncer e que tiveram uma ou as 2 mamas retiradas. Então a gente está falando literalmente de resgate de autoestima, autocuidado, melhora da qualidade de vida, possibilidade de socialização através de um projeto, que é o projeto do mutirão, que oferece uma experiência melhor ao longo da jornada clínico-cirúrgica, valorizando principalmente o pilar humanização. Muito bom. Em tempos aí malucos que a gente está vivendo no mundo inteiro de guerra, nossa, eu fico, assim, realmente arrepiado. Arrepiei aqui agora há pouco o Bruno contando o caso da criança e é muito bom ver esse trabalho dele. O projeto, eu prometo que eu vou encerrar o tópico aqui, mas é porque realmente eu acho muito bonito. O projeto hoje, ele é realizado pelo Araújo Jorge, né, já há 9 anos, você participando aí há bastante tempo, né, praticamente desde o começo, né? Desde o começo. Desde o começo. Hoje existe algum tipo de convênio de outros hospitais de referência no Brasil que chegaram a discutir sobre essa expertise gerada no Araújo Jorge, porque é um trabalho de 1 ano, terminamos hoje, amanhã a gente já começa a preparar o próximo mutirão. Hoje existe alguma troca com algum outro centro de referência para desenvolver isso em outro lugar do país? Ou eu não tô falando se vocês já foram abordados, porque justamente não tem tanta mídia, né? A gente vê sim uma notícia ou outra, mas não tem tanta, eu acho que não tem a mídia devida. Se as pessoas não sabem que existe, né? Mas esse é um projeto que ele é regional de Goiás e ele está se expandindo de alguma forma? Esse projeto é tão importante que o diretor clínico do hospital ano passado me disse que a gente deveria realizar um mutirão por mês. Vixe. Essa ideia do mutirão é uma ideia das sociedades das especialidades e também das secretarias estaduais de saúde, e vários hospitais que tratam câncer fazem mutirão.
de tratamento de determinadas lesões. O mês de outubro é dedicado à mama. E existem campanhas para tratar o câncer de pele, o câncer de tireoide. Então, os mutirões acontecem. Eles deveriam acontecer de forma mais programada e pragmática. Mas existem várias instituições no Brasil que fazem mutirão com esse objetivo de acelerar a fila de espera, de garantir o acesso à equidade por parte das pacientes e de conseguir melhorar a promoção de saúde dos pacientes no que tange ao tratamento do câncer, em suas diversas designações. Eu vou pegar um pedacinho da fala só, que é ser mais pragmático e consistente, né? A experiência logística de produção, né, desse evento hoje do Hospital Araújo Jorge, ela me parece que ela já é passível de ser replicada em outros lugares, porque vocês documentam tudo, né? Sim. E aí não é documentar, é documentar o evento como uma continuidade, né? Então, esse ano eu já sei que eu já vou começar o do próximo ano aqui, o que precisa ser feito para que o do próximo ano aconteça com excelência. É isso que você acha que às vezes falta nos demais mutirões que ocorrem em outros lugares, né? De ter esse pragmatismo, essa recorrência, essa constância. Sim. O que eu acho que outras instituições, não só aquelas vinculadas ao tratamento de câncer de mama, mas hospitais gerais poderiam se unirem e tentar delinear um projeto que pudesse ajudar o paciente carente, o paciente que está refém do Sistema Único de Saúde, e isso geraria um movimento maior de conscientização e de esclarecimento da população geral a respeito do quanto é importante a prevenção. A gente está falando de tratamento. Mutirão é tratamento, mas o mutirão gera consciência, mutirão gera prevenção. Sim. Saúde familiar, né, que ainda no Brasil ainda patina um pouco, né, esse conceito de prevenção a partir da medicina familiar, eu acho que é esse que é o contexto. Mas bacana, parabéns, viu? E eu agradeço. Eu tô curioso, inclusive, Pedro, porque para chegar a esse ponto da carreira, inclusive de se dedicar em algum momento ao próximo, como o Bruno faz, ele exige também uma preparação pessoal, profissional, que vai, inclusive, no aspecto financeiro, né? Porque você abre mão ali de uma agenda que você podia estar ganhando dinheiro, por exemplo. Eu queria... E aí, aonde começa, você conhece o Bruno mais tempo do que eu, inclusive. Como foi o Bruno médico, que não é uma transição, né? É uma construção, né? Como foi o Bruno médico passar a ser o Bruno investidor também? E empreendedor ao mesmo tempo, Sim. Né, Pedro? Acho que teve muita coisa aí no meio do caminho até chegar a essa jornada, né, como investidor. Se ele puder contar, e aí eu acho que é onde... Bom, se você está aqui até agora, inclusive, nos assistindo, é hora de deixar o comentário, deixar o like, compartilhar com os amigos, não só da área médica, mas várias outras áreas, para escutar essa história maravilhosa aqui do Bruno com a gente. Eu acho que tudo está relacionado com a dor que você sente. Então, você sempre tem que procurar um caminho, um modelo, uma estratégia para resolver essa dor. Então, falando do ponto de vista financeiro, eu não sabia como gerenciar os meus ganhos provenientes da profissão. É importante salientar que o que gera prosperidade financeira não é um investimento, mas é o trabalho. O investimento deve ser uma forma de você monetizar a riqueza que você produz através do trabalho. E antes de ter conhecimento, antes de procurar quem, ao invés de procurar onde, como e por quê, eu acabei cometendo alguns equívocos. Então, eu consegui não ter sucesso em várias operações que eu fiz na minha vida financeira relacionadas a investimentos. Então, eu já tive insucesso investindo em gado, insucesso investindo em franquia, insucesso investindo em imóveis, por incrível que pareça. Mas eu já consegui errar e, por isso, eu entendi que estava na hora de ter uma mudança de mindset. E, coincidentemente, esse período coincidiu com a época da pandemia. Eu já me interessava pelo mercado de capitais, pelo mercado financeiro, mas eu nunca tinha tirado um tempo para literalmente mergulhar nesse mundo, para poder me aprofundar nos conhecimentos. Eu aprendia muito de orelhada. Então, quando chegou a pandemia, em virtude do colapso que aconteceu, de ordem social e até de ordem de saúde, né, a gente ficou impossibilitado de fazer cirurgias. Durante esse período, eu dediquei todo o meu foco, a minha atenção e dedicação para estudar e entender como que seria a mecânica do mercado financeiro. Então, literalmente, eu fiz uma imersão nos estudos. Então, eu comecei estudando o básico, o que era CDI, o que é taxa Selic, o que é CRI, o que é poupança, o que é crédito, o que é débito, enfim. Eu comecei no básico para poder galgar
degrau por degrau, e atingir o objetivo que eu manejava. Então, foi a partir daí que eu entendi que o papel principal do dinheiro da minha vida é o dinheiro não ter o papel principal. O tempo de acumulação da nossa vida é um tempo finito. Então, a gente não pode cometer deslizes com dois principais fatores, que são o nosso tempo e o nosso dinheiro. E para isso acontecer, para a gente atingir os melhores resultados, está diretamente relacionado às nossas escolhas. E para a gente fazer as escolhas acertadas, está diretamente relacionado com o nosso conhecimento, com o nosso network e com a nossa habilidade desenvolvida durante esse processo. O conhecimento está relacionado aos estudos. O network está relacionado às conexões interpessoais e às oportunidades que a gente consegue agarrar. E foi aí que eu entendi que eu tinha que cuidar do Bruno do futuro em relação à parte financeira. Eu perguntei para o Bruno do presente como que eu gostaria de enxergar o Bruno do futuro. Então foi aí que eu comecei a entender que eu tinha que começar a investir o quanto antes. Começar com pouco, mas antes disso eu tinha que me entender como investidor. Foi a partir daí que eu defini uma meta, tracei os objetivos, entendi qual era o meu perfil e entendi uma estratégia de alocação. Então, a minha meta era viver de renda passiva no futuro, construir minha fortaleza financeira. Os meus objetivos, eu fiz da seguinte forma, eu dividi os meus investimentos em 3 caixinhas. A caixinha do curto prazo, a caixinha do médio prazo e a caixinha do longo prazo. A caixinha do curto prazo era a minha vontade de, por exemplo, trocar de carro ou fazer uma viagem com a família. A caixinha do longo prazo era reformar a minha casa ou comprar um apartamento novo. E a caixinha do longo prazo seria minha liberdade financeira, minha independência financeira, custear a faculdade do meu filho. E a partir daí eu defini meu perfil de investidor, entre perfil conservador, moderado e arrojado. E eu entendi que naquele momento eu gostaria de ter o perfil arrojado. Tendo o perfil arrojado, os objetivos estabelecidos de curto, médio e longo prazo, eu defini minha estratégia de alocação. Então, eu fiz a minha macroalocação, dividindo meus investimentos em renda fixa e em renda variável. Naquele momento, eu entendi que eu me sentiria confortável investindo em renda variável, então eu sou 95% renda variável hoje em dia. E dentro da minha macroalocação, eu defini minha microalocação, escolhendo as classes de ativo, os tipos de ativos em cada classe e a diversificação em moeda. Então, eu passei a investir em ativos que me produzem renda passiva. Eu passei a escolher as ações, os fundos imobiliários, os REITs e os stocks, que são as ações americanas. E isso já fazendo a diversificação em moeda. E eu também preferi fazer uma gestão passiva da minha carteira aqui no Brasil e nos Estados Unidos, pela magnitude do mercado, eu preferi fazer uma gestão passiva. E eu também estabeleci que eu teria, para mitigar risco, e como estratégia de diversificação, eu teria no máximo 5% do meu patrimônio em cada ativo. Eu não poderia ceder isso. Então, eu fui fiel à estratégia. Em algum momento, porque a gente está falando ali dessa virada de chave no meio da pandemia, né? Todo mundo isolado, em casa, e pânico generalizado no mercado financeiro, na verdade, né? Porque a gente teve 6 circuit Como breaks foi, né? só em março. Espremer o limão, né? Pegar o limão e fazer a limonada. Não bateu aquele receio. Poxa, será que eu não vou perder de grana com isso aqui de novo? Já que eu tomei ferro, às vezes, em outras operações, como você citou agora há pouco. Realmente, assim, você dedicou, mas antes de fazer o primeiro real comprando a ação, você parou para estudar. E aí aquele medo passou, por exemplo. Como é que você enxerga olhando isso pelo retrovisor hoje? Vou fazer uma analogia com as minhas pacientes. É muito comum a paciente chegar no meu consultório e falar para mim, doutor Bruno, eu estou com medo de fazer a cirurgia. E aí eu explico que o medo está relacionado à falta de conhecimento. A partir do momento em que ela vai no cirurgião plástico, o cirurgião plástico passa as informações médicas, verídicas, baseadas em evidência, a paciente substitui o medo pelo conhecimento, o medo pela luz, o medo pela confiança. E assim aconteceu comigo. Então, a partir do momento em que eu entendi que eu tinha que estabelecer uma estratégia vencedora, que já está comprovada ao longo do tempo, e que eu deveria ser fiel a essa estratégia, entendendo que eu teria que calcular a minha aversão ao risco, a minha capacidade de aporte, o meu tempo de acumulação, eu poderia, independente do que acontecesse, seguir a estratégia, porque eu estaria num caminho correto para colher os frutos dos meus investimentos no futuro.
Eu vou pedir licença para salientar um pequeno detalhe aqui, inclusive, que é muito importante nessa definição enquanto investidor, que é essa rota inteira, né, ela é pensada considerando que você mantém a sua principal fonte de renda, ou seja, eu não estou me aventurando no mercado financeiro por ter adquirido algum conhecimento. Eu estou usando o mercado financeiro como uma ferramenta, como um instrumento que, graças à minha renda, vai me dar suporte daquela maneira. Não é trocar uma coisa pela outra, né? Porque às vezes a gente vê, é comum ver, na verdade, hoje em dia, muita propaganda, né, de trade. Não que o trade seja ruim, não estou, né, aqui fazendo nenhuma cruz, mas você fez a sua tomada de decisão e compreensão de perfil considerando que você não mudaria a sua forma de trabalho, né? Então você complementou, foi mais ou menos isso, né, o processo de construir quais são as caixinhas, né? Como que eu faço um longo prazo, um médio prazo e um curto prazo? Da renda que eu tenho, aonde eu vou, qual caixinha eu encho agora e como eu mexo em cada caixinha toda vez que eu estiver avaliando ela. É mais ou menos assim que você faz hoje, não é? Exatamente. Eu aprendi ao longo desse tempo que a gente pode controlar 3 nuances no mercado financeiro. O primeiro detalhe é a minha estratégia. O segundo detalhe é o preço que eu pago nos ativos. E o terceiro detalhe importante são as minhas emoções. Então, todos os dias eu penso nas minhas emoções, no preço que eu pago por um ativo, que vai ser gerador de renda, e na minha estratégia. Então, eu não digo que eventualmente eu posso recalcular a minha estratégia, mas hoje eu acho que a forma que eu faço, eu vendo o mercado financeiro como uma ferramenta, palavra muito bem empregada, para monetizar a riqueza que eu produzo através do meu trabalho, essa estratégia está sendo e eu acredito que vai ser vencedora ao longo da minha fase de acumulação, para eu poder desfrutar da minha fase de desfrutamento e de fruição no final da minha jornada como profissional, sabendo que eu entendi o conceito de jardim financeiro. Então, investir para mim hoje significa plantar boas sementes e regá-la todos os dias. Imagina o custo que pode ter lá na frente se eu, porventura, hoje plantar sementes erradas. E eu vejo, conversando com outras pessoas, não só colegas médicos, mas pessoas que não são da área médica, que muitas pessoas hoje focam nos frutos e não focam nas sementes. Aí eu gosto de dizer que a gente sabe quantas sementes vêm de um fruto, mas a gente nunca sabe quantos frutos uma semente bem plantada pode dar. Então esse é o poder da gente ter um mindset voltado para o longo prazo, de construir uma fortaleza financeira agora para a gente poder desfrutar de renda passiva, de uma estratégia vencedora e saber que o que a gente faz agora é para o Bruno do futuro e não para o Bruno do presente. Hoje eu não perco mais muito tempo na internet com coisa mais frívola, né? No passado, em algum momento eu me peguei fazendo isso. Mas um meme, né, que é comum, é aquela coisa, não, isso aqui deixa pro Pedro do futuro resolver. É exatamente o contrário, né? Não, é uma mudança de eu vou enfrentar a situação agora para que eu no futuro não precise me preocupar com isso ou com uma situação adversa que venha daqui. E não é matar o imediatismo, né? Mas é algo muito próximo disso, né? Porque vai ter coisa que é imediata. Mas é pensar o investimento de fato no longo prazo, uma filosofia de longo prazo, dado a sua idade, o seu tempo. Hoje você pensa quanto tempo você vai ainda trabalhar efetivamente enquanto cirurgião plástico? Eu acredito que, em relação a essa pergunta, houve uma mudança de estratégia. Fantástico esse assunto, meu amigo Pedro. No começo, eu estabeleci que eu trabalharia até os 45, 50 anos. Hoje em dia eu já não penso dessa forma, porque eu vejo o meu trabalho como algo que me dá desfrute, deleite, regozijo. Eu me sinto bem trabalhando, servindo, atuando como cirurgião plástico, podendo entender a dor da paciente e oferecer uma estratégia de tratamento que possa trazer conforto, bem-estar, melhora da saúde, que é o bem-estar psicocorporal. Então, o meu trabalho hoje não é trabalho. O meu trabalho hoje é uma parte da minha vida que eu acho que me deixa ativo, que me dá energia. É um propósito, que né? é um propósito, exatamente. Então, o que eu posso fazer é diminuir a carga de trabalho e redirecionar essa energia para a minha família. Mas deixar de trabalhar, eu acho que eu não penso isso tão cedo.
E uma forma de eu conseguir falar isso hoje com tanta propriedade é a liberdade que saber cuidar da minha vida financeira me dá para essa tomada de decisão em relação aos outros segmentos da minha vida. É ter consciência de que, porque pode parecer muito, uma nuance muito subjetiva, assim, um detalhe, né? Mas é um detalhe muito grande entre a sensação de trabalhar porque precisa e a consciência de que trabalha porque quer, porque gosta. A partir do momento que, da sua construção de proteção financeira, né, de fazer o seu jardim, de fazer a sua fortaleza financeira, provavelmente você já chegou no número que você precisa para manter o padrão de vida e falou, ué, ou eu estou próximo, ou eu estou a caminho, mas aquela data de parar de trabalhar porque está cansado, ela é substituída pelo, até tal data, eu já vou ter o dinheiro suficiente para eu não precisar trabalhar se eu não quiser. E aí você já é confrontado agora com a dúvida, e aí, né, eu vou querer parar de trabalhar, né, e eu achei bacana porque é comum a gente construir o raciocínio de uma outra forma, né, não, eu quero parar de trabalhar com 40, porque é o socialmente posto, né, de ser obrigado a ter trabalho, né? Você é obrigado a trabalhar. E a consciência financeira te permitiu ter essa visão, essa mudança de visão. E é muito... É o que a gente chama de chegar à independência financeira, né, Pedro? É o que porque não é só muitas ter pessoas gostariam de alcançar, mas várias decisões ao longo da vida vão levando para outro caminho. Mas não é só você ter o dinheiro, né? É você ter o conhecimento capaz de perceber na sua capacidade de acumulação quando você vai o ter de fato. Isso permite que você trace estratégias materialmente embasadas. Né? Você não acha que, não, você já tem uma data, porque matematicamente você já tem um número, eu consigo aportar tanto. O acúmulo médio, porque aí você não está olhando a variação do ativo. Né? E aí vou resgatar o começo da conversa. Né? Hoje você olha a capacidade de geração passiva dos seus investimentos. Então, essa é a conta. Então, o quanto ela cresce e qual a estratégia para mantê-la crescendo. Então, você não está olhando quando você vai ter 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Está olhando quando que eu vou ter ativo suficiente para ter 1 milhão de renda por mês, por exemplo. Isso é matematicamente calculável. Sim. E aí eu estou perguntando, falando, né, dando essa volta para perguntar, você acha que foi mais ou menos isso que aconteceu? A sua mudança de visão foi se confrontar com isso? Com o fato de você tá tendo sucesso na sua estratégia e poder se ver de frente a outros questionamentos com relação ao trabalho? Exato. Acho que o sonho, o investidor vive 2 dilemas. O primeiro é de não ter começado antes. E o segundo é de atingir o mais rápido possível a independência financeira. Mas à medida que você vai se aproximando da independência financeira, surge o conceito de liberdade financeira. Eu acho, na verdade, eles se confundem em determinado ponto, mas existe uma nuance que eu aprendi a partir dos investimentos e dessa experiência, que é inicial e eu acredito que eu vou galgar muito mais ainda. Liberdade financeira, todo mundo sabe muito bem, que é a possibilidade de você viver de renda. Desculpa, independência financeira é a possibilidade de você viver de renda. Sabendo que você não precisa trabalhar e você consegue manter sua qualidade de vida e com sobras de forma tranquila. A liberdade financeira é a possibilidade de viver tudo isso alinhado à possibilidade de você conseguir realizar todos os seus sonhos e os seus desejos. Só que a partir do momento que eu fui atingindo a independência financeira, eu entendi que a liberdade financeira extrapola esse conceito e eu hoje consigo, talvez, realizar não só os meus sonhos, mas os sonhos das pessoas que eu amo, das pessoas que convivem comigo, dos meus familiares. Então, eu acho que isso foi uma descoberta, isso ninguém me ensinou, foi uma descoberta que eu percebi ao longo da minha jornada como investidor. Não sei se ficou claro para vocês. Para mim ficou, porque e para qualquer um que gosta de estudar, eu acho, porque é o momento em que você realiza que você já acumulou praticamente toda a informação que até então estava disponível, já filtrada, né? Aprendi por meio do que os outros aprenderam, que você começa a fazer os seus próprios pensamentos em cima disso, né? De poder... A gente estava falando sobre a possibilidade de escrever um livro, né? Sim. Mais cedo. E aí eu tenho a impressão de que o momento de tomar a decisão de será se eu consigo ou não é quando eu consigo começar a criar conceitos, né? Ou pensar coisas novas a partir do que já está posto. Porque ninguém falou isso que você falou. Você conseguiu perceber a parte da sua experiência e do seu conhecimento acumulado, né? Uma coisa com a outra. E aí eu acho que a gente pode entender um pouquinho assim. Você tem hoje, você se sente com conhecimento financeiro e filosófico
confrontado com a possibilidade de fato, pensar em escrever um livro ou dar uma mentoria para outras pessoas? Isso hoje é algo que você tem começado a pensar, porque você já acumulou conhecimento. Você já começa a pensar sobre ele. Qual a próxima etapa? Eu acredito que o conhecimento mais útil não é o guardado, é o difundido. E a partir do momento que eu tive oportunidade de conversar com diversas pessoas sobre esse assunto, eu entendi que várias delas estão em estágios iniciais do que eu passei. Então, eu não sou um profissional do mercado financeiro, mas ao longo da minha jornada como investidor, eu entendi que no mercado financeiro o conhecimento vale mais que o diploma. Conversamos sobre esse assunto nos bastidores. É uma questão de constância e não de genialidade. Sim. Então, basta a gente identificar o perfil, os objetivos e as metas, a gente consegue estabelecer estratégias diferentes para pessoas diferentes, em níveis de capacidade de aporte diferente e com conhecimento diferente. Então, a partir do momento em que eu entender que esse meu conhecimento pode ser transformador na vida de outras pessoas, eu me coloco à disposição para ensinar outras pessoas a partir de um bate-papo ou de um relato da minha experiência descrita ao longo de um livro ou até mesmo de uma mentoria. Esses não são projetos reais, mas eu vislumbro num futuro próximo, desde que eu consiga agir como elemento transformador na vida das pessoas. Porque o meu grande relato em relação à minha inserção no mercado de capitais foi o quão libertador isso se tornou para mim, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista conceitual, intelectual. Porque eu pude praticar mais o meu ócio criativo, porque eu vi que os investimentos iam me dar uma base de sustentação para eu poder investir em outras áreas. Inclusive, isso melhorou até a minha experiência conjugal e a minha vida familiar. Vai muito além, né, o conceito de liberdade financeira do que... eu tô falando isso porque a gente está vivendo no Brasil hoje uma epidemia, né, em várias classes sociais, inclusive, em várias faixas de renda, das bets aí, né, da busca do ganho fácil, de fugir da realidade material da coisa, de que você precisa trabalhar, você precisa gerar renda, e se fosse fácil assim ganhar dinheiro no mercado financeiro, né, o grande pulo do gato aqui está sendo uma palavra que a gente falou várias vezes: constância. Em tudo, né? Acho que a gente falou constância várias vezes aqui. Sim. E qual que seria o conselho para um profissional, para o Bruno do passado, né? Vamos fazer aquele exercício, né? Para o Bruno do passado, porque se você teve uma rotina pesada de estudos e conforme as coisas foram acontecendo, você conseguiu converter essa energia de estudo, que antes era exclusivamente dentro da medicina, para eu ter um tempo vago, eu vou dedicar aos investimentos, né? Então não é só estudar, é estudar com qualidade. Qual que seria o seu conselho para o Bruno de 20 anos atrás, talvez? Né? Que estava ali, reta final de faculdade, que é a hora que a gente acaba fazendo... As pessoas acabam... Eu mesmo tomei várias decisões erradas nesses momentos. Qual que seria o conselho pensando nesse aspecto financeiro? Né? Olhando para trás, o que você diria? O grande arrependimento do investidor é não ter começado antes. Mas eu sou uma pessoa que tem minha religiosidade muito definida e eu acho que tudo na vida acontece no tempo de Deus. Então, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho para o Bruno do passado, é focar nas características que o mercado exige que o investidor tenha e extrapolar essas características para a vida profissional e para a vida familiar. Essas características são paciência, constância, disciplina e retidão. Então, não que eu não as tenha, graças a Deus eu recebi uma formação familiar muito poderosa e que rege todas as minhas decisões até hoje. E eu sou muito grato aos meus pais por causa disso. Mas eu acho que o profissional, independente se ele seja do mercado financeiro ou em qualquer outro segmento, se ele tiver essas características bem sedimentadas na sua formação de caráter, na sua índole, ele vai lograr sucesso ao longo do tempo. E para o médico que está saindo da faculdade, está terminando a residência dele agora, no final de 2024, você acha que ele
E eu tô falando isso porque ele vai ser confrontado com várias possibilidades, principalmente nesse mundo tecnológico de hoje, né? Eu imagino que eu já até sei a resposta, mas você acha que ele deve focar em fazer um consultório de sucesso, no caso da medicina na área da cirurgia plástica, ou focar em construir um patrimônio financeiro? Porque a gente falou de um triângulo agora há pouco, né? E aí, infelizmente, assim, não dá para ter tudo. Perfeito. Qual que seria o conselho para esse profissional hoje? Ótimo. Isso daí eu acho que eu consigo falar com propriedade. O profissional médico que está se lançando no mercado de trabalho agora, ele deve ser, acima de tudo, um bom médico, do ponto de vista técnico, mas ele deve focar também na sua gestão de carreira. Isso envolve algumas nuances que eu já vou comentar. Ele deve se relacionar muito bem com a paciente, saber criar conexão e atuar em cima da dor da paciente e, acima de tudo, ele deve ter presença digital. Certo? Quando eu falo ser um bom médico, ele deve exercer a medicina segundo o juramento de Hipócrates, né? Primo non nocere, primeiro não prejudicar para depois poder assistir, ajudar. Quando eu falo na gestão de carreira, porque o médico hoje, além de executar muito bem a medicina, seja no centro cirúrgico, se ele for cirurgião, seja no ambulatório ou no consultório, se ele for clínico, ele deve focar em liderança, gestão de pessoas que estão dentro da sua equipe, planejamento estratégico, controle dos processos internos, criando autoridade digital, criando referência de marca, gerando vantagens competitivas em relação a outros médicos que não deixam de ser concorrentes. E quando eu falo se relacionar bem com a paciente, é a base do ato médico, é você ter uma boa relação médico-paciente, calcada sempre no relacionamento transparente, ético, responsável e voltado para a segurança dos procedimentos. E presença digital hoje é importantíssimo porque o médico deve ser um produtor de conteúdo que gera atração por parte das pacientes, conexão e principalmente educação, porque você recebeu uma paciente que já está educada, seja através das suas mídias sociais ou através de uma busca que ela fez no Google, é muito melhor, porque você consegue tirar o medo, a ansiedade e transformar esses sentimentos negativos em sentimentos de segurança, de alinhamento de expectativa, para a gente ter um bom resultado estético final, no caso do cirurgião plástico, ou um bom tratamento no caso do médico que tem outras especialidades. Sensacional, Pedro. Eu acho que, poxa, de 2020 para cá nem é tanto tempo assim, né? Rapaz, estamos falando de 5 anos apenas. Não chega nem a metade do tempo de formação de um médico, né? Não, isso é fato. Eu digo porque a gente, a passagem do tempo, eu não sei se a idade vai, né, se reconhecer ficando mais velho, para mim também tem sido uma experiência nova. E às vezes a gente não percebe a passagem do tempo, mas tem tempo já, cara. Antes da pandemia já é muito tempo. Antes da pandemia já é muito tempo. Engraçado, né? Eu também tenho essa impressão. Pra mim foi uma virada de chave começar a perceber isso. Porque era antes da pandemia, né? Agora já não, isso foi antes da pandemia. Sim, mas eu acho que vai muito na linha que você tinha comentado com o Bruno. Às vezes o médico está saindo da residência ou está ainda durante o curso, mas ainda não está pensando nessa dinâmica toda e como é que vai ser a parte financeira dele. Às vezes sai formado, um monte de plantão, aquela coisa toda que é desgastante fisicamente, né? Às vezes o médico fica lá 24 horas num plantão, mas ele deixa isso de lado. Não, depois eu cuido disso. E quanto mais cedo a gente começar, melhor, né, Bruno? Porque muito menor é o nível de aporte, às vezes pelos objetivos que eu tracei ali lá na frente, e que dá, às vezes, poxa, eu quero abrir uma clínica. Beleza, quais são os planejamentos para abrir uma clínica? Às vezes eu tenho que tomar um empréstimo. Mas será que vale a pena tomar um empréstimo? Será que não vale a pena primeiro juntar uma grana durante um período e não se endividar? Porque às vezes você paga 2, 3 clínicas pelo mesmo dinheiro, né, que você tomou ali. Então, assim, tem uma série de decisões nessa largada que às vezes pode impactar o futuro. Às vezes você queria morar numa casa na beirada da praia. Aqui a gente tá em Goiânia, né, só pra gente se localizar. Mas, poxa, queria morar na frente do Parque Flamboyant, do Vaca Brava. Mas será que às vezes eu preciso morar ali logo depois que eu saio da faculdade? Será que não dá para esperar um pouco mais de tempo? São decisões que a gente vai tomando ao longo da vida que impactam muito o nosso futuro, né, Bruno? Exatamente. Recentemente eu estava fazendo um mastermind de liderança e gestão de pessoas
E o apresentador citou um diagrama que eu achei interessantíssimo. Ele pontuou, classificou o médico em 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Médico barra cirurgião, fazendo alusão ao marketing, que hoje é um marketing 4.0, caminhando para o 5.0. E ele disse que o médico 1.0 era o médico recém-formado, que vivia de plantão, não queria fazer, às vezes, a residência, às vezes estava na cidade interior e estava na zona de conforto. É o que grava fazendeiro. Provavelmente. O médico 2.0 é o médico que estava trabalhando no hospital de referência ou que estava ligado, conectado a um serviço de residência, serviço de ensino, e ele achava que esses fatores já seriam um fator gerador de pacientes, consequente renda para ele. O médico 3.0 é o médico que começou a entender a importância da internet, já fez um posicionamento digital, abriu uma página de Instagram e fez um perfil no Facebook, mas não tinha posicionamento real. E o médico 4.0, que é o que a gente vive hoje, é o médico que sabe qual a importância, o tamanho da importância de ter presença digital, porque o médico hoje que não está na internet, ele provavelmente é uma carta fora do baralho nos próximos 5, 10 anos. Então, é um médico que produz conteúdo, é um médico que gera autoridade digital, é um médico que sabe educar a sua audiência, é um médico que tem uma vantagem competitiva, como foi dito anteriormente, e um médico, acima de tudo, que sabe tratar bem a paciente, gerando um processo de experiência clínico-cirúrgica, acolhimento. Isso gera um relacionamento mais duradouro, um relacionamento mais calcado no consentimento, na preservação dos valores, tanto por parte do médico quanto por parte das pacientes. E fazendo esse link com o mercado financeiro, recentemente eu expliquei para um amigo que é cirurgião e que está iniciando no mercado financeiro que existe o investidor 1.0, 2.0, e eu fiz o seguinte paralelo: o investidor 1.0 é aquele que tem dívidas. O médico recém-formado é aquele que tem dívidas e que não sabe como cuidar da riqueza que ele produz ou começará a produzir a partir da sua inserção no mercado de trabalho. O investidor 2.0 é aquele que já conseguiu sanar suas dívidas e ele está começando a poupar, mas ele não sabe como que ele vai ser a estratégia que ele vai seguir para definir o seu futuro no mercado financeiro. O médico 3.0 é aquele médico que tem dinheiro guardado no cofre ou que investe em poupança ou que tem o dinheiro lá no CDB do bancão. E o médico 4.0 é o médico que entende todo esse processo que a gente discutiu ao longo desse bate-papo tão importante, que é o médico que já sabe sua meta, seu objetivo, sua estratégia. É o médico que tem visão de longo prazo, que sabe que o trabalho é a principal fonte de renda hoje para ele transformar a riqueza que ele produziu no trabalho em algo que vai gerar frutos no futuro. Quando eu digo frutos, é viver de renda passiva. Então, o cirurgião tem que fazer o diagnóstico, saber em que posição que ele está e entender qual é o momento ideal para ele fazer essa migração. A migração hoje é mistério. O cara que ficar parado, ele está estagnado. O crescimento é contínuo, a luta é infinita. Se você não está em crescimento, você está caindo. Sensacional, Pedro. Sensacional. Eu me vejo, assim, em vários momentos, como o Bruno comentou, de fase de aprendizado. Já quebrei lá atrás por causa de opções também no mercado financeiro. Né? Aí depois que eu falei, poxa, agora eu preciso aprender esse negócio de verdade, fui fazer economia. E é como o Bruno comentou, são fases da vida que a gente precisa se dedicar e a disciplina, né? Eu acho que isso é o grande ponto disso tudo também. E a gente teve agora essa semana uma notícia super boa, né? Que a classificação de risco do Brasil aumentou um degrau Mas pouquinho mais alto. Foi só a Moody's. Mas eu acho que assim, quando a gente não começa, Sim. que seja, poxa, eu tenho R$1.000 para aportar, R$500, começa a estudar. Poxa, você comentou que já tem muito tempo, mas são 5 anos que o Bruno começou efetivamente aí a se dedicar ao mercado financeiro. Não, eu digo que é muito tempo, até pelo poder transformar, assim, o poder da consistência. Sim. Que pode ser visto como pouco tempo e pode ser visto como muito tempo, depende da sua referência. Sim, porque às vezes o investidor ele vai começar a fazer os aportes dele na hora que estiver lá no Jornal Nacional. Poxa, o Brasil é o melhor país do mundo para se investir. Mas às vezes o time vai ser errado, porque ele vai comprar e provavelmente vai estar num patamar de preço muito elevado, pode até subir mais um pouquinho e ele não vai provavelmente vender os ativos que estão na carteira dele aí, porque vai carregar mais um tempo, e daqui a pouco ele toma um ferro e caiu 50%. Exato. E poxa, e agora a gente está começando, ainda tem muito problema no Brasil, na verdade, mas é uma etapa. Aumentou agora a classificação de risco.
está um pouquinho melhor do que estava semana passada. Pode ser que leve 3, 4, 5 anos para de fato ter uma mudança estrutural no nosso país. Enquanto isso, o Bruno teve, às vezes, como está agora, 5 anos fazendo os aportes, daqui a pouco, às vezes, pode ser 10, e a hora que os ativos dele multiplica por 5, por 8, por 15 vezes. Mas se ele não tivesse começado lá atrás, ele não teria aproveitado, às vezes, o movimento todo, né? Acelera, você ganha momentum, né? Você ganha, não é nem você ganha aceleração, né? Para atingir, no caso do Bruno, uma renda objetivo, né? É como você pensar num imóvel, né? Você não olha o preço dele, se está subindo ou caindo, você está te dando aluguel. Né? O erro que muitas pessoas cometem no mercado financeiro é querer olhar a variação do... Hoje você olha preço de ação, por exemplo, para comprar? Olha, eu entendo que o objetivo para você ter uma estratégia vencedora é você comprar boas empresas pagadoras de dividendo a bons preços. Geralmente, eu não dedico muito tempo hoje para ficar abrindo home broker, para ficar torcendo para o papel cair e eu fazer um aporte mais vantajoso. Eu já não olho muito para o preço médio hoje. O preço médio, para mim, tem a função de ajudar no imposto de renda. Certo? Mas é lógico que eu olho para o preço dos papéis no momento de estresse do mercado. Que aí eu tenho, dentro do meu perfil de alocação, eu tenho a minha reserva de emergência, a minha reserva de oportunidade e o restante eu faço as minhas alocações visando o longo prazo. Então, eu tenho uma reserva de oportunidade exatamente para esses momentos de estresse de mercado, quando todo mundo está desesperado, vendendo, a força vendedora é muito grande, então eu aproveito para comprar bons papéis em barganha, em liquidação. Mas eu confesso que eu não fico olhando muito o preço médio hoje em dia. No começo eu olhava. Eu não tinha essa postura, essa experiência, a vivência que eu tenho hoje. Mas hoje em dia, preço médio para mim está mais relacionado com declaração de imposto de renda. É mais a parte contábil e fiscal, né? Exato. Da operação. E além dessa situação, o que mais você olha nas empresas antes de comprar, por exemplo? Poxa, a gente teve N situações no Brasil, né, com fraudes. A gente teve agora lojas americanas, que talvez seja o caso mais emblemático como um todo, né, porque, poxa, eram os caras do grupo 3G mais ricos do país e que se envolveram nessa situação toda. O que mais você olha além dessa situação? Já não olha mais preço médio, mas o que te instiga a eventualmente aportar numa empresa nova? Então, eu tenho a mentalidade de me tornar um sócio minoritário da empresa. Então, eu gosto de ficar sócio das melhores cabeças, que são os melhores gestores, os melhores CEOs das melhores empresas em setores perenes. Então, quando eu vou avaliar uma empresa, eu olho hoje em dia a lucratividade, o fluxo de caixa, a governança, eu olho a dívida, o retorno ao acionista, margem competitiva e o setor em que a empresa está situada. Então, eu gosto de olhar lucros crescentes, fluxo de caixa perene, uma boa governança, que já foi provada ao longo do tempo, retorno acionista. Eu gosto de empresas pagadoras de dividendos constantes e de preferência crescentes nos últimos 10, 15 anos, baixa dívida, baixo endividamento, ou até empresas que possam estar um pouco alavancadas, mas que estejam dentro do projeto de crescimento, porque hoje em dia a gente sabe que muitas empresas utilizam a dívida para crescer. E margem de segurança. Margem de segurança eu acho interessantíssimo, que é a capacidade da empresa de precificar o seu produto, de ter um certo nome já, um reconhecimento no mercado, e dela poder transmitir a perda que teria pela inflação para o custo e para o preço que ela repassa ao consumidor. E o setor. Existem alguns setores perenes que eu gosto de investir. Existe até um acrônimo, chama BEST. Esse não é meu, esse acrônimo, se eu não me engano, é da Louise Barsi, filha do Luiz Barsi. BEST significa B-E-S-T, que é o melhor em inglês. Então, o B significa o setor bancário, o E está relacionado com o setor elétrico, o S está relacionado com saneamento e seguros, e o T está relacionado com telecom. Então, fica até uma orientação para quem deseja procurar setores perenes, resilientes. Esses são bons setores dentro do mercado financeiro brasileiro. Para quem não sabe, né, Luiz Barsi é basicamente o maior investidor pessoa física do mercado de ações brasileiro. Né? O patrimônio, ele ganha, se não me engano, 1 milhão por dia. Já né? está quase 1,5 milhão, Pedro. Tanto negócio sobe rápido já. Para ver como é, né? Pessoa física, né? Cabe muito reforçar. Então, é uma estratégia que ela foi validada por outros antes de você já, né? E assim,
Não tem muito erro, né? Não tem muito erro. Não tem muito erro fazer isso. E a gente falou do contexto macro, da estratégia, né? Você falou que olha setores, né? E aí, setores, você citou o BEST. Quando você tá olhando os setores, você, por exemplo, mercado bancário. A gente vai ter o Nubank, que abriu IPO, acho que lá fora, né? Não foi nem aqui dentro. E a gente vai ter o Bradesco, por exemplo. Dentro do setor, você olha a relevância do mercado que essa empresa tem, ou você concentra mais nesses fundamentos que você já... Porque a análise do setor de banco, por exemplo, vai ser uma análise diferente da Suzano, né? Que talvez você faça uma concentração de moeda, porque eles têm uma correlação com o dólar. Como que você faz essa diferenciação entre as empresas dentro do mesmo segmento que você está olhando de atuação? Certo. Eu falei da análise top-down do setor, e aí eu escolho os ativos. Mas, eventualmente, eu também faço análise bottom-up. Às vezes eu identifico uma boa empresa que tem todos os critérios que eu julgo interessantes para eu me tornar sócio da empresa, e aí eu vou no setor ver se a empresa está inserida no setor que eu considero perene. Mas eu gosto muito de ações defensivas, blue chips. Então, eu não gosto muito de investir em ações que acabaram de fazer o IPO. Eu prefiro que essa empresa amadureça ainda, que perca essa roupagem inicial do IPO, para eu entender se essa empresa vai ser uma empresa que tem lucratividade e fluxo de caixa e geração de renda perene ao longo do tempo. Então, em relação especificamente ao setor dos bancos, eu olho o índice de Basileia, mas eu também olho como que esse banco faz dinheiro, que é uma premissa muito importante do mercado financeiro. Se você não souber explicar em 30 segundos o que essa empresa faz, você não pode se tornar sócio da empresa. Então, veja se o banco está mais ligado ao setor de agro, como o Banco do Brasil, ou se é um bancão de varejo, como, por exemplo, o Bradesco, ou se o banco está investindo no mercado digital, no caso do Itaú, que teve essa guinada muito importante, que tanto que o preço do Itaú se deslocou bastante do preço do Bradesco. Antigamente, eles eram concorrentes. Nas análises, na divulgação de resultados trimestrais, os lucros eram muito semelhantes. Hoje em dia, tem um descolamento muito grande, né? Você que já me ensinou bastante, porque eu conheci você quando você era meu gerente do banco, né, Pedro? Eu comprei Bradesco muito tempo porque eu conhecia a tesouraria do Bradesco. E aí, isso não era informação de dentro, né? Mas é porque, assim, eu conhecia, ter a confiança de comprar, né? Por conhecer. Então, eu sempre achei que o Bradesco estava abaixo do preço, pelo manejo de tesouraria, né? Mas é realmente da época do banco. Eu fui gerente lá até 2019. Foi um tempinho bom, viu? Um tempo de aprendizado. Nossa, mas eu fiz escola na HSBC, né? Então, o Bradesco foi quando eu decidi deixar o mercado bancário. Achei que era questão de propósito, eu acho que era, para mim, tá muito difícil de alcançar. E aí começa uma questão, assim, que a gente tem um tato para falar, mas que é com a relação aos profissionais que acompanham os investimentos, né? Porque você também passou por um momento de perceber que as coisas mudavam ali, né? Exato. Porque, opa, né, o gerente de banco, e aí eu já fui, né? Não tô falando mal de ninguém, mas a percepção a pessoa não tá do teu lado da mesa no final do dia, né? Ela tá do outro lado da mesa, né? E como foi esse aprendizado? E aí, sim, fui assessor também, né, do Bruno em algum momento. Foi meu assessor também. Mas como foi essa percepção ao se abrir para o mercado? Porque, assim, foi em algum tempo, em algum momento, mas não foi o tempo todo, né? A gente tem alguns cuidados que a gente sempre recomenda que as pessoas tenham, e por isso que fala muito na questão de aprender, né? Para você foi importante aprender para você conseguir fazer as suas alocações com confiança e tranquilidade, mas para você também não aceitar estratégias que te foram vendidas, não é verdade? E aí, qual que é a sua percepção hoje com relação a esses profissionais de mercado financeiro como cliente? Porque aí é hora de dar, né, a dica para quem está aí no mercado. Sim. Então, eu confesso que eu já tive duas opiniões. Inicialmente, quando eu entendi a dinâmica do mercado financeiro, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado pela forma que eu fui tratado atrás, né? Porque o banco e até mesmo o assessor, ele não é tão parceiro do cliente. Ele tem uma meta a ser batida e, às vezes, os produtos que ele vai oferecer para o cliente estão dentro de uma prateleira que está relacionada à meta a ser cumprida no final do dia, no final do mês. Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu vejo a importância do gerente, do assessor, para educar a população que, às vezes, vai ficar totalmente fora
do mercado financeiro porque não sabe nem como começar a fazer um investimento, seja na poupança, seja num CDB de um banco de varejo, seja no debenture, num COI, ou falando de renda variável, como comprar uma ação através da corretora do banco. Então, hoje eu entendo que a população brasileira é muito heterogênea e o grande problema da população é a falta de educação financeira. Então, hoje eu vejo o papel do gerente do assessor como uma pessoa que vai trazer esse conhecimento financeiro para aquela pessoa que não tem a iniciativa de procurar o conhecimento por conta própria. Isso aí fica a dica para quem está no mercado acompanhando o cliente no dia a dia, né? Para quem não... Às vezes a gente não sabe quem vai acabar vendo, né, o podcast, mas os principais profissionais que vão estar à frente do relacionamento vão ser o gerente, né, o próprio gerente do banco, o assessor, né, e aí há uma diferença entre o assessor e o consultor. Né? O assessor ele vai fazer indicação dos investimentos a partir da indicação que foi feita para ele por um analista CNPI. Né? E o consultor ele vai de fato pegar na mão e fazer. Ou a carteira administrada. Então, existem várias figuras no mercado financeiro, com cada um com o seu papel, e acho que o principal ponto do assessor ou do gerente do banco ou de qualquer figura é ocupar o espaço de educação. É por isso que a gente se propõe também a estar aqui, porque não existe vácuo, né? Se a gente não ocupa o espaço de informar e de educar, né, e aí mostrando que o médico também consegue ser um investidor, o engenheiro consegue ser investidor, o empresário, às vezes o empresário ele acha que ele vai concorrer ao investimento dele com o da própria empresa. Né? Mas você não tem concorrência entre investimentos, você tem complementariedade, né? Entre esses investimentos. E aí me surge, a gente ocupa esses espaços, né? Até para finalizar aí com relação a isso, porque senão a pessoa vai estar fazendo bet, a pessoa vai estar fazendo o trade mal feito, a pessoa vai estar fazendo aquela operação binária que não se só faz um cadastro e bota o dinheiro, né? E aí o Brasil hoje, a gente está tendo o PIB brasileiro sendo afetado por isso, né? A renda do país. E aí, Bruno, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que ela vai demandar um pouco mais talvez de tempo de resposta. Nesse seu processo de crescimento, desenvolvimento e de compartilhamento com outros, com outros profissionais do mercado e ocupando esses espaços, quais são os caminhos que você acha que uma pessoa que decide se aventurar no aprendizado de investimentos pode seguir? Né? Porque a gente vai ter livro, a gente falou, li muito, vi muito vídeo, mas de forma material, né? Qual livro você recomenda para alguém que vai começar a aprender sobre investimentos, por exemplo? E por quê, né? Quando eu quero começar a estudar uma área que eu não tenho domínio, eu aprendi que a melhor forma, se é que existe um atalho na vida, mas uma forma eficiente é você não procurar somente quando, onde e por quê, mas procurar quem. Esse quem é um mentor, que pode ser um livro, pode ser um hoster de podcast, pode ser o seu assessor, pode ser um amigo que já tem experiência no mercado financeiro. Então, alguém que você se sinta confiante para seguir as orientações iniciais e a partir de determinado momento você deixar de ser um copiador ou um replicador e passar a ser um decisor e até mesmo um inovador. A partir do momento que você se sente confiante, sabendo que você já adotou uma estratégia que está diretamente linkada à sua realidade, à sua aversão de risco, ao seu tempo de acumulação, à sua capacidade de aporte, para que você consiga atingir a sua meta e colher os frutos que você deseja no futuro. Mas deu uma resposta mais completa do que eu imaginava. Porque estabelecer o vínculo de confiança, porque você tira, né, as preocupações de você já confia. Né, e realmente obrigado, foi um bom conselho. E são coisas para todo tipo de negócio, Bruno, também, né? Não só no mercado financeiro, mas se a gente vai comprar um imóvel, também a gente vai encontrar essas situações muito próximas. Você vai negociar gado na área da pecuária, também é muito próximo. A gente precisa identificar melhor quais são os eventuais conflitos que podem acontecer. Porque tudo existe conflito. Às vezes a gente não sabe se ele é grande ou se ele é menor um pouco. É imanente. E a gente precisa tentar alinhar o mais próximo possível daquilo que a gente quer como objetivo. Então, se às vezes nesse momento eu vou estar dentro do banco, eu preciso aprender qual é de fato o papel do banco.
poxa, eu vou estar dentro de uma corretora ou dentro de uma gestora, ou vou abrir uma offshore, às vezes vai aplicar lá fora, como você comentou, Bruno, e é uma outra dinâmica, é totalmente diferente o mercado americano do mercado brasileiro. E o imposto. Inclusive da parte legal, tributária, uma série de coisas nisso. E às vezes a gente faz tudo isso, Pedro, e muitas vezes a gente não pensa como é que vai ficar nem a sucessão depois. Uma coisa é acumular o dinheiro, depois como é que esse dinheiro é transmitido para frente, né? Às vezes a família é brigada, né? Depois de morrer, infelizmente, a gente sabe que dinheiro transforma as pessoas, né? E como é que às vezes, inclusive isso, e eu até queria perguntar para o Bruno, se ele já preparou algo nesse sentido, porque ele ainda está super novo, vai trabalhar uns 50 anos para frente, Pedro. E como é que é? Hoje tem um filho que chama Pedro, inclusive, né? Meu xará. Como é que ele está lidando, pensando isso para o futuro, né? Já chegou nessa etapa, Bruno? Cheguei, cara, e eu já tenho uma ilustração de como isso vai funcionar na minha cabeça. Eu acho que o maior legado que eu posso deixar para o meu filho Pedro é a educação. A educação e a orientação, tanto do ponto de vista cultural, religioso e financeiro. Então, eu vou começar a educar meu filho seguindo os preceitos da minha religião e os preceitos que eu recebi dos meus pais, e além disso, ele vai receber educação financeira dentro de casa. Eu acho que isso ele já vai ultrapassar a zona de arrebentação, que a gente fala, né? E já vai entrar numa etapa que eu galguei anos para chegar, que foi essa mudança de mindset. Mas o maior legado que os pais podem deixar para os filhos não é herança financeira, mas a herança de exemplo, a herança de como você pode transformar o seu filho num homem de bem. Então, o planejamento patrimonial, às vezes não fica tão claro para as pessoas, né? Mas você vê que a gente não está falando o patrimônio, ele é imaterial. É imaterial, é intangível, né? E que pode surpreender total, né, Bruno? Pode ser que ele escolha uma outra carreira. Você escolheu a medicina e seus pais são da área, né, médica. Pode ser que seu filho escolha uma outra carreira, a área da engenharia, às vezes artística, né? Pode ser um cineasta, como inclusive a turma do Itaú tem lá, né? Dentro da família. Então, e toda essa bagagem que é na criação, nesses momentos de união da própria família, vai moldando caráter, conhecimento, uma série de coisas, e que daqui a pouco ele alça voos, pode fazer qualquer coisa que ele imagina na vida, mas com todos esses princípios que foram ali implantados, né, discutidos desde a fase ainda na infância. Até porque os dois maiores ensinamentos que eu recebi na minha vida foram de duas mulheres. A primeira é minha mãe e a segunda é minha esposa. Então, a minha mãe me ensinou que se eu quisesse ser um profissional de sucesso dentro da minha área, que é a cirurgia plástica, eu deveria tratar cada paciente que me procurasse como se fosse ela. Ou seja, o que eu faria para minha mãe, eu deveria fazer pela minha paciente. O que eu jamais faria na minha mãe, eu nunca deveria fazer em nenhuma paciente. E a minha esposa me ensinou, depois da maternidade/paternidade, que a pessoa mais importante da minha vida hoje não é o Pedro, meu filho, é a minha esposa. Porque se não fosse ela, não existiria casal, não existiria o Pedro, não existiria a família. Então ela me ensinou que o relacionamento baseado em expressões de afeto, convivência familiar amistosa, atitudes maduras e responsáveis e diálogo é um relacionamento que tende a se perpetuar ao longo de toda a nossa existência. Muito bom, Pedro. Acho que assim, a gente está chegando na reta final aqui e bate-papo incrível. Acho que o pessoal que está assistindo de casa realmente aprendeu vários aspectos, né? Um pouquinho da área da saúde, cirurgia, mercado financeiro, esses aspectos de como lidar um pouco melhor, inclusive, com a família. São coisas que às vezes a gente vai atropelando no dia a dia mesmo pela correria. E quem tem a oportunidade de assistir esse podcast completo vai sair daqui com uma mudança, de fato, uma transformação aí de mindset gigantesca mesmo. Não foi um bate-papo com um tema específico, né? Que a gente realmente teve a oportunidade de dar uma pequena provocada em cada tópico diferente. Mas eu acho que vale depois um bate-papo específico. Até porque a gente está falando de
anos, né, compilados de aprendizados e aprendizados contínuos. Seu filho tá com menos de um ano ainda, né? Ele está com 10 meses. Olha aí. E aí já trouxe um aprendizado. Já né? trouxe um aprendizado. E aí fica a constância do aprendizado, né? Como Exatamente. diria, né, Aristóteles, né? Só sei que nada sei. A gente tem que estar continuamente aprendendo mesmo. Mas obrigado aí, Bruno, pela oportunidade de estar aqui com a gente também. Obrigado, Cássio. Inclusive, se você é médico, Bruno vai palestrar agora pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, Bruno? Falando aí sobre investimentos nas próximas semanas. E acredito que também as suas redes sociais está aberta para a turma mandar, às vezes, algum recado que quiser colocar aí nos comentários. Não sei se vai ficar gravado para os cirurgiões que fazem parte da sociedade, mas quem tiver a oportunidade de ver você falando também, que é, inclusive, um reconhecimento, né, Pedro? Estar ali na sociedade de cirurgia plástica já é, de fato, um reconhecimento pela carreira. E o Bruno foi convidado para falar um pouco de tudo isso, só que agora do lado como investidor, né? Desse conhecimento, toda essa bagagem que ele acumulou nesses últimos 5 anos. Eu acho que, de fato, agora é o momento de compartilhar ainda mais com os colegas de profissão e abrir a mente aí de muito mais gente, né, Bruno? Por reconhecimento pelos pares, né? Exato. Eu agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui com vocês, revê-los, que já tinha algum tempo que a gente não se encontrava, né? E mais do que a oportunidade de compartilhar conhecimento, eu vim aqui para aprender. Eu aprendo com vocês há muitos anos e a melhor coisa que eu acho dentro de uma amizade como a nossa é você admirar o seu amigo. Então, eu admiro muito vocês, parabenizo pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui com esse podcast e nessa nova jornada de vocês no mercado financeiro. E a gente vai continuar junto por muito e muito tempo. Mas, boa. Pedro, obrigado também pela participação. Eu que agradeço o convite. E venha mais vezes pra gente bater um papo aqui com a turma, viu? Isso aí. Obrigadão. Obrigado, viu, Bruno? Mais uma vez eu agradeço a gentileza e o convite. Obrigado. Bom. Também. Bom revê-lo, né? Depois de tantos anos. Exato. E para você que está assistindo aí de casa, nosso muito obrigado. Obrigado por ter assistido aqui até o final. E a gente se vê aí nos próximos episódios. Um grande abraço para você também.